Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre Abel e sobre Caim e o relacionamento deles diante da presença do Senhor. Antes de falar propriamente sobre eles, eu quero dizer que nós temos uma granada em nossas mãos. Nós temos um artefato explosivo que possui um pino e que cabe a nós puxarmos esse pino e lançarmos ou não. Ou cabe a nós puxarmos esse pino e deixarmos em nossas mãos para que exploda em nós ou exploda em terceiros. Fato é que ao tirarmos o pino de uma granada, ela vai causar alguma tragédia em algum lugar. Ela vai causar um dano em algum lugar. E as granadas, de ativação manual, elas só iniciam, o seu processo de explosão após a remoção do pino de segurança. Isso muito tem a ver com a nossa vida e a forma como nós nos comportamos diante das situações. Nós temos aqui a vida desses dois irmãos, de Abel e de Caim, sendo que Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim era um agricultor, ele cultivava a terra, enfim. Até que chega um momento na vida de ambos de oferecerem uma oferta ao Senhor, e aí começa a ser preparada o acionamento dessa granada nas mãos do irmão Caim. Vamos lá, vamos para Gênesis, capítulo 4, e eu vou ler aqui o versículo 3, que diz o seguinte: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou Caim e da sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Veja bem, nós estamos sujeitos à correção e a correções durante a nossa vida. Começamos sendo corrigidos pelos nossos pais, somos corrigidos pelos nossos mestres na escola, e depois, quando começamos a nossa carreira profissional, também sofremos correções dos nossos chefes, dos nossos líderes. E é aí que nós temos uma granada em nossas mãos. E nós vamos ser melhores amanhã ou não, dependendo do que nós fizermos com o pino dessa granada que está em nossas mãos. Veja só que, nesse caso, Caim, ele ficou irado com Deus. Ele ficou chateado porque ele ofereceu algo ao Senhor que não foi de agrado dele, não foi de agrado ao Senhor. E ao invés de Caim, de repente, repensar o seu conceito e aquilo que tinha feito, e analisar que quem estava falando era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor, não. Ele preferiu se fechar, preferiu entender que ele era um injustiçado, entender que o seu irmão havia agido, de uma forma para poder humilhá-lo, quando ofereceu algo melhor. Talvez tenha passado na cabeça dele: o meu irmão quis me humilhar oferecendo algo melhor. Deus não está me ou então Deus não está me entendendo. Deus não está entendendo o que eu quis fazer para oferecer até Ele. Enfim, nós temos desculpas e um monte de desculpas que nós usamos quando não queremos ser corrigidos. O fato é que nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas não aceitam mais a correção. E todas estão puxando o pino das suas granadas, quer ser para explodir terceiros ou quer ser para se explodir. Eu quero deixar claro que quando nós puxamos o pino da granada, diante de uma correção que Deus faz para com a nossa pessoa, essa granada ela vai explodir nas nossas mãos. Porque nós vamos deixar de ouvir a voz do Senhor e vamos deixar de entender o Senhor. E quando nós paramos de entender a voz do Senhor, nós começamos a tomar atitudes que são atitudes indevidas, atitudes indignas e atitudes que vão trazer prejuízo para nós mesmos. Quantas pessoas um dia começaram bem a sua vida, sendo pessoas envolvidas com o Senhor, envolvidas com a sua vontade, pessoas que ouviam Deus falar, e eram usadas por Deus, e Deus operava milagres através dessas vidas, mas houve um momento em que essa mesma pessoa tomou uma atitude equivocada e Deus falou com ela através de um homem, através da sua palavra, e ela se fechou e não aceitou aquela correção e puxou o pino da granada. E quando ela puxa o pino da granada, ela pode decidir abandonar o evangelho, ela pode decidir agredir um irmão, ela pode decidir agir de formas que vão gerar prejuízos externos e internos. Quantas pessoas hoje vivem um matrimônio ruim
um casamento desgastado, um casamento difícil, porque o marido ou a esposa vivem puxando o pino das suas granadas, não entram num acordo, não conseguem entender, porque um não aceita o que o outro diz, então puxam a granada e vão explodindo o seu casamento. Quantos casamentos são desfeitos simplesmente porque o marido disse que não gostou daquela janta, ou porque a esposa falou que não gostou de não ter ido em determinado lugar com o marido. Então, coisas pequenas e tão banais e passageiras são pinos de granadas que nós puxamos e geramos prejuízos na nossa vida e na vida de terceiros. Eu quero te pedir, inclusive, para analisar se alguma vez na sua vida você não agiu assim, puxando um pino, quando era para ter deixado aquele equipamento guardado, a fim de não gerar problemas maiores. Veja o que Deus fala para Caim. Então o Senhor abordou Caim, no versículo 6, porque estás furioso, e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Não podemos mais transferir o que é responsabilidade nossa para Deus. Deus deixa bem claro que cabe a nós vencermos o pecado. Cabe a nós não puxarmos o pino da granada, se quisermos viver bem com todos e fazendo a vontade de Deus. Quem sabe no seu coração você diga, eu quero ganhar almas, eu quero ser útil ao Senhor, mas eu não entendo, as pessoas não se convertem quando eu falo, as pessoas não se convertem com a minha oração, as pessoas não se convertem. Vamos fazer uma análise completa da nossa vida, faça uma análise completa da sua vida. Veja se você não tem puxado pinos da granada e que está explodindo e os estilhaços estão saindo na vida de todos e de tantos que estão ao redor. Ou quem sabe essa granada esteja explodindo na sua mão e você esteja destruindo a sua própria vida com as suas ações e atitudes. A palavra de Deus, ela vem para nos corrigir também. E eu quero dizer que quando ela vem para corrigir, é porque existe um desejo de que nós sejamos prósperos e abençoados, porque só através da correção nós encontramos um lugar melhor, um lugar perfeito para andarmos e assim vivermos conforme a vontade de Deus. Não podemos achar que a vida cristã ela é uma vida de bênçãos a todo custo e a todo tempo. Não, existe o processo da correção e através da correção a bênção vem, porque é nesse momento que as terras são aplanadas, é nesse momento que o ambiente é preparado para sermos então abençoados após a correção. Então, meus queridos, eu quero orar nesse sentido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de vigilância, Senhor. Que aprendamos, Senhor, a não ficarmos puxando o pino da granada, destruindo a nós mesmos ou destruindo quem está próximo a nós. Precisamos ser bênção, precisamos ser luz e que as nossas atitudes sejam assim, Senhor, de bênção e de luz, para que aqueles que se aproximem de nós vejam a Tua glória, Senhor, e não digam que estão diante de pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que dizem que conhecem o Senhor, mas não agem como se conhecesse. Então, Pai, que saibamos, Senhor, que o pecado está batendo a nossa porta. Se nós não formos firmes, Senhor, nós vamos ceder e vamos não glorificar o Seu nome, vamos trazer vergonha para o Seu nome e para o Evangelho. Então, Senhor, que aprendamos isso em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E se assim foi, que você compartilhe esta mensagem, comente, divulgue o nosso trabalho e ore pelo nosso trabalho, para que Deus esteja nos inspirando e que possamos levar a palavra certa para a sua vida, em nome de Jesus. Eu espero te ver numa próxima oportunidade e que Deus te abençoe abundantemente.